Hoje completam 85 anos do evento que acirrou a perseguição aos judeus na Alemanha da década de 30 e 40. Todos os especialistas e historiadores concordam que a Noite dos Cristais foi uma virada de chave, que a partir dali não parou mais a escalada de perseguição que resultou onde nós sabemos que resultou. A gente vai conversar sobre isso, mas vamos conversar também sobre alguns escândalos no conflito Israel contra o Hamas, né? Aqui nós tivemos terroristas presos, só para você ter uma ideia. Parece que eles estavam tentando implementar um ataque contra sinagogas ou locais judeus em território brasileiro. Tem também uma notícia que viralizou ontem, tomou conta de todas as redes sociais e muitas menções, que foi a presença de fotógrafos, tanto da Associated Press quanto da CNN, no local no dia 7/10, antes e durante todo o massacre, tudo o que aconteceu. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, tá, gente? A gente aborda aqui também que brasileiros que estão em Gaza continuarão em Gaza pelo menos até segunda ordem, e já tem fake news o suficiente culpando Bolsonaro sobre esse assunto. Tem mais? A gente vai falar com você que Israel ele trocou a cidade da entrada de ajuda humanitária, porque a partir de ontem Israel começou a inspecionar a entrada de ajuda humanitária, que eu tenho bradado aqui que era um erro Israel não fazer essa inspeção, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou pedir o seu like logo agora no início para ajudar o canal, compartilhamento lá nos seus grupos de Telegram e Zap Zap, vai nas suas redes sociais, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, você acaba ajudando a gente, tá bom? A dar aqui um up nesse shadow ban, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos começar de notícias, vamos começar falando da Noite dos Cristais. Para quem não conhece, foi um evento que aconteceu em 1938, se não me engano, exatamente, 9 de novembro de 1938, comunidades judaicas da Alemanha e da Áustria foram massacradas. No evento que entrou para a história como Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados, e o nome faz referência aos vidros das vitrines que foram quebrados pelos agressores. O André Lajas, ele fez uma thread bastante extensiva, tá? Já tá lá no meu Twitter. Eu não posso mostrar muito as imagens aqui não, porque hoje nós tivemos 6 vídeos desmonetizados no YouTube, 2 foram completamente desmonetizados e os outros eu pedi revisão. Então vamos ver o que a gente consegue. Então eu vou ser mais amena hoje na exibição de imagens. Bem, a Noite dos Cristais aconteceu exatamente 2 dias depois que o governo alemão obrigou os judeus a entregarem suas armas. O governo alemão, algum tempo antes, aprovou uma lei dizendo que os judeus não poderiam andar armados porque os judeus não eram mais cidadãos alemães, e aí ordenou que houvesse uma operação ostensiva de retirada, de tomada das armas dos judeus. Afinal de contas, todas as armas foram registradas anteriormente. Depois que as armas foram registradas, o governo alemão aprovou uma lei dizendo que judeu não tinha mais direito de andar armado, portanto, como tinha nome, endereço, telefone, né, tudo bonitinho de quem tinha arma, foi fácil para o governo alemão desarmar todo judeu. E aí, quase batendo 48 horas depois que todo judeu foi desarmado, aconteceu a Noite dos Cristais. Para bom entendedor, meia palavra basta, meus respeitos às famílias todas de Israel e os judeus que sobreviveram a essa barbárie, todos os seus descendentes, o meu mais profundo e intenso sentimento de pesar pelo que se transformou a humanidade. Vamos seguir aqui que eu quero mostrar para vocês que aconteceu algo diferente hoje, tá? Esse post ele não tá correto. O post diz que é a primeira vez que a Jihad Islâmica divulga imagens de reféns que mantém em cativeiro. Vejam, o Hamas já divulgou, tá? Já divulgou imagens de judeus sequestrados lá em território israelense. Mas aqui o post está falando de Jihad Islâmica, ou seja, será que além do Hamas, naquela invasão em território israelense, também invadiu a Jihad Islâmica? Porque o post está dizendo que é a Jihad Islâmica, para você não entender errado, tá?
Então, o que aconteceu? Um grupo terrorista publicou vídeo de propaganda com 2 reféns israelenses em Gaza, criticando Netanyahu. Um dos prisioneiros, né, foi a senhora Hannah Katzir, de 77 anos, e Jacob Yagil, de 13 anos. Gente, uma judiação. Aí colocaram eles para ler, né, um cartaz dizendo que toda a culpa do que está acontecendo lá é de Benjamin Netanyahu, e por isso eles ainda estão em cativeiros. Que judiação, uma criança de 13 anos. Isso me irrita profundamente. Nos vídeos eles falam em hebraico e culpam o primeiro-ministro, Bibi, pela situação atual. E sim, é a primeira vez que a Jihad Islâmica divulga imagens de reféns que mantém em cativeiro. Não foram imagens divulgadas pelo Hamas, tá? Então mantenham isso em perspectiva, porque é importante. Será que a gente tem também daqui a pouco reféns na mão do Hezbollah? Eu fiquei sabendo na Rádio Corredor que o Hezbollah no norte também fez alguns reféns e que eles estão em negociação em off, ameaçando matar todo mundo. Essa é uma notícia não confirmada, tá? Mas estão dizendo lá na Rádio Corredor, então já vou deixar vocês preparados, porque provavelmente teremos notícias nos próximos dias. Uma cena que foi bastante emocionante para mim é que depois de todos esses anos, Israel voltou a cravar uma bandeira israelense no litoral de Gaza. E aí tem também informações de que eles se reuniram num local onde um dia existiu uma sinagoga ali em Gaza, tá? E eles fizeram uma prece a Deus, eles oraram ali, fizeram um culto a Deus naquele lugar. Simbólico, né? Bastante simbólico. Bom, para todo mundo que está dizendo que nem o Lula, que está soltando os boot anal, né, na rede social, nas mídias mainstreams, nacionais e internacionais, dizendo que ele não aceita que Israel controle Gaza, deixa eu falar uma coisa para vocês. Israel não quer controlar Gaza. Ela vai fazer uma limpeza terrorista, não é uma limpeza étnica, ela vai fazer uma limpeza terrorista no território de Gaza. E qual é o cenário depois que Israel considerar que caçou até o último membro do Hamas? O Yair Lapid respondeu a respeito disso, disse o seguinte, temos apenas mais escolhas, mas a menos má, a menos ruim, é a autoridade palestina estar de volta em Gaza, com um forte sistema de apoio da comunidade internacional e também do mundo árabe. O problema é que o mundo árabe tem os simpatizantes desse tipo de ação e desse tipo de comportamento, e aí é sempre um problema, né? Mas vejam, o próprio Yair Lapid está trazendo uma possibilidade de que o território fique com os árabes e também com apoio internacional para que todas as nações vejam e fiscalizem como as coisas se desenrolam quando um território vai para a mão de administração árabe, que eu acho excelente, uma solução que pode não agradar a todos, a gente sabe disso, mas eu acho que ali Israel pontua. Eu não quero esse território, eu já entreguei ele antes, não é meu interesse controlar esse território, eu não preciso dele, eu já o entreguei antes e vou entregá-lo novamente, depois que eu caçar até o último moço do Hamas. Então, bem interessante essa postura. E aí vamos falar, né, dos brasileiros que continuam em Gaza e vão continuar, pelo menos até segunda ordem. Hoje, de novo, o portão de Rafah para evacuados foi fechado novamente por causa de segurança, porque afinal de contas eles estão desconfiando que tem terrorista ali tentando rapar fora, se fazendo passar por civil inocente, tá? E claro que eu não posso deixar de falar do Thiago Reis, o rei da fake news. Eu não sei como que esse menino continua com as suas redes sociais. E eu não sei quando que a justiça vai aplicar ao Thiago dos Reis pelo menos 10% do rigor que aplicou com alguns de direita e conservadores. Eu não sei quando que isso vai acontecer. Mas é assim, olha o que ele falou. Urgente, após encontro com Bolsonaro, o embaixador de Israel afirmou que há terroristas no Brasil e que é porque tem gente que ajuda, insinuando que o Brasil abriga terroristas. Ué, mentira? O Brasil não abriga? A gente sabe muito bem. Inclusive o chilique de Dino hoje, pela manhã, deixou muito claro
Dino falou com todas as letras. Se o Brasil quiser soltar esses supostos terroristas que foram presos na operação de ontem, com a ajuda do Mossad e da CIA, se a gente quiser soltar, a gente vai soltar, é problema nosso. Isso é ou não é contribuição e abrigo para o povo lá que faz cabum? Eu acho que é, né? Aí o Thiago dos Reis diz que gravíssima acusação do governo neonazista israelense após encontrar seu amigo genocida brasileiro. Ele não poupa ofensas nem ao governo de Israel e muito menos ao ex-presidente do Brasil. Esse é o naipe do jornalista, que continua com as suas redes sociais em ok. Eu ontem tive 6 vídeos no YouTube desmonetizados. 6 vídeos. 2 eu não posso nem pedir revisão. Tá desmonetizado mesmo, acabou, vou ter que tirar do canal. Aliás, já tirei hoje pela manhã. Agora, esse moço aqui, ele ainda tem as redes sociais dele. É impressionante. Então, vamos lá, vamos colocar em perspectiva. Não tem nenhuma explicação para os brasileiros não terem sido incluídos novamente na lista de evacuados. Não tem nenhuma outra explicação a não ser que o governo do Brasil está tentando trazer pessoas que são muito próximas ao núcleo de quem fez aquela burdoadice toda no dia 7 de outubro em território israelense. Não tem. Porque assim, ó, gente, também não oficial é o seguinte, parece que há um acordo entre Egito, o Hamas e Israel, tá? Sobre a lista de evacuados. Os 3 têm que dar ok, porque tem que ser interessante para o Egito, tem que ser interessante para o Hamas, guardadas as devidas proporções, e tem que ser interessante para Israel. O acordo seria, se qualquer um dos 3 desse a negativa, o grupo não saía. E por que só estão impedindo a nacionalidade brasileira? Porque vários grupos já foram evacuados, americanos todos, europeus todos, árabes, vários. Então tem ali grupos étnicos que apoiam Israel e que condenam Israel. Tem grupos étnicos que apoiam o Hamas e que condenam o Hamas. Por que o Brasil não? Teria sido o Brasil o único país ousado o suficiente para colocar um disfarce de civil inocente para um dos mais próximos ao núcleo da organização? Deixa aí nos comentários para mim, diz o que você acha. Seguindo aqui, o Dr. Eli David Davi, né? Ele fez uma denúncia ontem absolutamente escandalosa. Olha só, ele diz que a Associated Press, a CNN, New York Times e Reuters, as 4, tá? Tinham jornalistas incorporados a terroristas do Hamas no massacre de 7 de outubro. E aqui é uma imagem de quando essa senhora estava entrando em Gaza, tá? E os fotógrafos ali estrategicamente posicionados. Mas isso aqui não é o pior, porque eu não vejo nada demais se tá havendo um zum diferente na cidade. Gaza é desse tamanho. É claro que os jornalistas correram para se posicionar onde em Gaza se sabia que estava tendo o zum anormal. Certinho? Certinho. Aqui não tem nada demais, não. Isso aqui é quando eles entraram em Gaza, tá? Mas tem coisa pior. Olha só. Aqui é uma granada, você vê a mão de um homem, e eu não vou passar o vídeo por motivos óbvios, tá? Mas esse é um print de um vídeo que a moto está indo para Israel. Então tem um motorista, tem alguém atrás, na garupa, e a moto está ingressando em território israelense, e essa mão que segura essa granada é de um fotógrafo. Tá? Da CNN. Vou mostrar aqui para vocês. O fotógrafo é ele, que aqui é o mesmo, que está sendo deliciosamente beijado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pelo agente do Hamas, recebendo um beijo do líder do Hamas, Yahya Sinwar. Ou seja, ele não estava só estrategicamente posicionado para cobrir um evento que estava acontecendo. Ele participou do evento, ele subiu numa moto e ele foi
em direção a Israel com uma granada na mão. Então a gente pode dizer que ele é um fotógrafo freelancer da CNN que faz parte do grupo terrorista Hamas? Isso quer dizer que ele sabia com antecedência o que ia acontecer e ele não avisou? Bom, se ele avisasse, tudo bem, né? Ele poderia ser finalizado. E é sobre esse aspecto que eu quero falar com vocês agora. Olha só. Gente, a distinção entre a imprensa e o Hamas em Gaza é extremamente vaga, é tênue. Todos os jornalistas em Gaza são propagandistas do Hamas ou são ameaçados pelo Hamas. Não há liberdade de imprensa em Gaza. Quem disse isso foi o Ben Shapiro. E aí eu concordo com ele. Eu concordo absolutamente com ele. Entendeu? Acima de qualquer coisa, são cidadãos palestinos que são obrigados a viver sob essa ditadura. Não tem saída para eles. Ou eles fazem o trabalho que o Hamas manda, ou não tem para eles ali para ficar com a família. Podem. Expulso é difícil, né? Deles serem expulsos, porque eles servem sempre como um grande escudo humano na batalha física ou na batalha midiática. Então tem que se levar em consideração. Esse cara tinha saída? Ele não tinha. Vamos imaginar que ele não é o pior que nós estamos imaginando. Vamos guardar as devidas proporções, que ele seja um cidadão comum, um cidadão legal, mas que, para manter a família, ele tinha que se submeter. Ah, Valéria, você está dizendo que isso é bom? Não, eu não estou julgando agora. Estou só apresentando uma contingência. E aí? É claro que ele vai ter que fazer a propaganda do Hamas do jeito que mandam ele fazer. Então, também é bom ter isso em perspectiva para a gente também não sair condenando tudo a torto e a milhão, né? O Yair Lapid, ele está pedindo explicações de forma austeríssima de todos os veículos. Porque assim, ó, e aí? Os veículos sabiam? Os veículos foram avisados com antecedência? Este é o ponto. Porque se os veículos foram avisados com antecedência e eles não sinalizaram nada para a ONU, para os direitos humanos, para Israel, em off, aí é complicado, porque os veículos não estão lá. E aí o Yair diz, olha, da mesma forma que os meios de comunicação internacionais estão sempre a pedir-nos uma explicação, uma resposta, agora exigimos uma explicação deles. Quem são esses jornalistas? Eles estavam envolvidos no ataque? Eles sabiam com antecedência? Vocês vão demiti-los? Ele está aqui soltando maribondo pela boca. Entendeu? Porque essa é a mídia, gente. Isso é a mídia. Tá certo? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é um comentário da Esté Papaiano a respeito desse assunto. Olha só, ela pergunta se o pessoal está acompanhando essa treta aqui, né? Que é a treta dos fotógrafos, de todos aqueles veículos que eu te falei. E tem gente comparando, ó, com os fotógrafos que estavam presentes na hora da tentativa de arrombamento de porta aberta lá do gabinete do presidente, no 8 de janeiro aqui no Brasil. Aí a Esté fala o seguinte, olha só. Esse lance de Israel já jogou a ONU no lixo, botaram um alvo claro no peito do Foro de São Paulo com direito a ministro tiranossauro estrilando hoje, ou seja, né, o comunista obeso dando bote com bumbum, dizendo que a hora que se ele quiser soltar, que ele solta, né, porque a justiça é dele, a Polícia Federal é dele, é tudo dele. E agora estão esculachando a Associated Press e a Reuters, porque descobriram que vários jornalistas, não é só esse que eu mostrei para vocês, não. Vários jornalistas sabiam do dia 7 de outubro, estavam posicionados estrategicamente para fazer fotos e filmagens da invasão do Hamas. Imagina isso, se não é o mesmo comportamento, no mínimo hediondo. Hediondo! E aí, eu consegui para vocês imagens de uma senhora palestina dizendo que tudo era culpa do Hamas e que eles tentaram se evacuar do norte para o sul, mas que o Hamas impediu. Mais uma prova da desonestidade e da desumanidade do Hamas, mas antes a gente vai ver um recado dos nossos patrocinadores, que são eles que seguram aqui o nosso programa. Você nunca verá sua pele sair disso.
Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. O link que eu deixo para vocês no comentário fixado e na descrição leva vocês para essa página aqui, onde você tem todas as informações complementares. Aqui é a nossa sugestão de combo. A gente está sugerindo o combo de 3 meses de tratamento, que está com uma super promoção. Você paga 2 meses, recebe o terceiro de presente e ainda garante frete grátis para todo o Brasil, tá? Na minha opinião, esse é o melhor custo-benefício, porque você vai pagar menos de R$30 na parcela. Você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? Vai pagar no cartão, no Pix, no boleto, tem todo tipo de forma de você poder adquirir o seu Sinata Gotas, que eu já cansei de falar aqui, né? Minha pele é outra, maquiagem tem outro efeito, eu uso muito menos maquiagem, a hidratação é muito mais rápida, aquele skincare de milhões que você faz de manhã, se a sua pele estiver tratada de dentro para fora, ela vai aproveitar muito mais e potencializar aquele skincare que você faz, porque eu não faço skincare, tá? Eu não faço, aqui não tem skincare não. Aqui ultimamente é Sinata Gotas e um creminho Nivea hidratante para resolver o problema. Ah, Valéria, qual que você usa? Do Nivea? Não tô ganhando nada da Nivea para fazer a propaganda. Então é isso, eu uso mais simples, o mais baratinho, aquele que a vovó usava, e Sinata Gotas, tá bom? Já estou usando há 2 meses, estou muito satisfeita, preparando a minha pele para o final de ano, para o sol do verão e todas as coisas que a gente faz, que a gente não cuida mesmo no final do ano, né? Só que é festa e folia. Então comece a tratar a sua pele imediatamente. Sinata Gotas entrega em todo o Brasil. E aí você depois volta e me conta qual foi a sua experiência. Aqui, ó, nós temos depoimentos de mulheres que tiveram excelentes experiências de diferentes idades e que também já tiveram a dúvida que você tem. Então, se você tiver em dúvida, consulta aqui. Os depoimentos são mulheres comuns, como eu e como você, não é uma atriz maquiada lendo um teleprompter. São mulheres que ligaram ali seu celular, mostraram, olha, eu estou usando e está acontecendo isso aqui comigo, tá bom? Não esquecendo que tudo que a gente anuncia aqui e você compra, você acaba ajudando a manutenção do nosso canal. Então, Sinata Gotas para você, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Deixa eu mostrar para vocês, cadê, meu Deus, o depoimento da senhorinha. É aqui, ó. Ela fala assim, eu não vou soltar o áudio, tá? Viram? Ela tá falando assim, ó, eu não quero morrer. Eu queria evacuar para o sul, mas eles disseram que iam cortar meu estômago. O Hamas está nos mantendo como reféns. Esse é o Hamas. Esse é o Hamas. Não esqueçam disso. Tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês a indústria cinematográfica Paleswood. É a Hollywood da Palestina. Eu vou tirar o áudio. Já tá? Eu vou soltar para vocês. Os diretores estão aqui, ó, soltam balões coloridos, aí vem os diretores, aí, ó, correndo, socorristas, olha, explodiu, ó, orientando a cena da criança supostamente ferida, aí ele põe fogo em tudo, aí a criança sendo carregada, e aqui eu vou parar que eles vão dar um zoom na criança, tá? E aí a gente não pode mais, porque a gente já teve problemas aqui. Paleswood, para você compartilhar aí com aquele seu amigo esquerdopata que está dizendo que Israel está fazendo o que está fazendo de acordo com a mídia esquerdista mainstream. Vamos aqui que o mundo tá assim, ó, gente. Aqui em Melbourne, na Austrália, proibido a entrada de judeu. Aqui Olaf Scholz se diz indignado
envergonhado com a onda de antissemitismo no mundo. A declaração do chanceler da Alemanha ocorreu durante cerimônia pelos 85 anos do pogrom, a Noite dos Cristais. Hoje, Scholz e líderes judeus se reuniram na sinagoga de Berlim, uma das 1000 atacadas na época. E aqui o Tarcísio Moraes trouxe, né, a notícia de que o vídeo de 43 minutos das atrocidades do Hamas também foram exibidas em Hollywood. Tá? É aquele vídeo, as imagens daquele vídeo que nós assistimos aqui em São Paulo e foi exibido também em Brasília ontem, sob forte segurança. Eles promoveram segurança, sim, fora do comum, para ter o direito de assistir imagens que falam a verdade sobre o que aconteceu em território israelense no último dia 7 de outubro. Tá? Rumores indicavam o envolvimento de Gal Gadot, mas a atriz não esteve presente. Seu marido, Jaron Varsono, estava lá. Cerca de 200 profissionais da indústria assistiram a 43 minutos de filmagens não censuradas no Museu da Tolerância em Los Angeles. Participantes tiveram que assinar um termo de confidencialidade e não gravar circular as imagens sensíveis. Entre os presentes estavam o cineasta israelense vencedor do Oscar, Guy Natir, e o produtor indicado ao Oscar, Lawrence Bender, o CEO da Mattel, Ynon Kreiz, entre outros nomes notáveis da indústria. Então, assim, essas pessoas, esses que estão ali nas escalas mais altas de poder, né, elas precisam. Ah, Valéria, mas você acha que eles são capazes de falar a verdade? Não. É para que o mundo saiba que eles tiveram acesso à informação. Mesmo que eles não falem nada, mesmo que eles tentem depois mandar uma fake news. Mas o mundo precisa saber, eles tiveram acesso à informação. Se eles estão falando o contrário, é porque eles estão mentindo descaradamente. E aí a gente quebra a desinformácia, quer falar, estabelecer uma base de verdade para construir um castelo de mentiras em cima. Aqui, ó, a Beatrix von Storck, que esteve aqui conosco no penúltimo ano dos mandatos de Bolsonaro, ela disse assim, olha que importante, ela diz assim, ó, no aniversário do Haus Pogromnacht, que é a Noite dos Cristais, ela diz o seguinte, quem comemora o aniversário da Noite dos Cristais não deve esconder quem está ameaçando os judeus na Palestina hoje. Eles são todos muçulmanos? De jeito nenhum. Mas muitos que são muçulmanos ameaçam hoje a existência dos judeus na Palestina. E eles são um perigo para a nossa democracia. Perfeito, perfeito. Foi ela que foi chamada de nazista por tudo quanto é veículo de imprensa aqui no Brasil. Quando ela veio conversar com Bolsonaro e Bolsonaro a recebeu, a Bia Kicis a recebeu. Ah, porque o governo nazista recebendo nazista na Alemanha. Por quê? Porque o avô dela trabalhou para Hitler. Mas olha, naquela época, ou você trabalhava para Hitler, porque ele era o presidente. É a mesma coisa que dizer aqui que eu, como Lula é presidente hoje, que eu trabalhei para Lula. Tá? Então, não. Aí o nazista éramos nós. E aí teve um quiprocó na Câmara, né? Porque o Brunini sempre arrumando confusão, bem, às vezes as confusões dele são muito bem estabelecidas, né? O que aconteceu? Cartazes com X vermelho sobre o símbolo da bandeira de Israel foram colocadas nas mesas da Câmara dos Deputados durante uma sessão. O deputado Abílio Brunini exigiu a retirada dos cartazes e o tempo fechou, gente. No final das contas, no fim do dia, o Brasil está revelando a pocilga institucional existente em suas dependências. Eu achava que antissemitismo era crime aqui. E, no entanto, a primeira imagem que você vê é essa aqui, ó. Um X em cima da bandeira de Israel. Aí eles disfarçam com não a ocupação de Gaza. Quer saber? Eu, se fosse Israel, diria para esse pessoal, vem aqui tirar o Hamas de você. Você consegue tirar o Hamas sem ocupar o território? Vem aqui você, mostra como você é poderoso.
Mostra aí que a gente está pagando para ver. Olha, a situação não é nada fácil no mundo, realmente a gente está lidando assim com tempos estranhíssimos, tá? Tudo que a minha geração aprendeu a execrar na época de jovem, que é o comunismo, tudo que aconteceu na Alemanha na década de 30 e 40, tudo foi invertido de uma forma que tem gente se manifestando contra Israel lá na Europa que nunca tinha ouvido falar do dia 7 de outubro. Eles deram a notícia em algum lugar lá que simplesmente Israel invadiu a Palestina de novo. Mas tinha um grupo manifestando que não sabia a menor noção do que tinha acontecido no dia 7 de outubro. E aqui no Brasil a gente tem, né, inclusive artistas como Letícia Sabatella, que aliás já se desculpou, dizendo que sim, houve um abatimento de muita gente lá na Palestina, mas quem abateu a maioria foi o próprio exército de Israel. Aí ela veio a público já para pedir desculpas. Não é fácil. O que a gente tem que fazer? Nosso papel, nosso sacerdócio, nós que sabemos a verdade e que entendemos tudo que aconteceu na década de 30, 40 na Alemanha, do moço bigodinho alemão, é militar, ser ativista do esclarecimento dessa situação para salvar brasileiros dessa doutrinação e dessas meias verdades. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, vou pedir para você considerar a possibilidade de se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Na descrição tem 2 contas bancárias, de uma conta no PayPal, onde você pode fazer isso, inclusive de fora do Brasil. Considere mesmo que a gente está precisando bastante, tá bom? Fora isso, eu encontro com vocês já nos comentários e peço seu like, seu compartilhamento. Tá bom? A gente volta às 21h30 com mais atualizações sobre o restante do dia de hoje, que tá tenso. Amanhã, hoje, pegou pesado. Encontro com vocês já nos comentários.